A nossa próxima palestrante é a Bruna Aparecida dos Santos, que é graduada em Processos Gerenciais pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, em Farmácia pela Universidade de Marília, mestre em Ciências Farmacêuticas pela UniOeste e pós-graduada em Farmácia Clínica e Hospitalar pela Uninter. Ela nos traz o tema Resveratrol em preparação de uso tópico como preventiva ao envelhecimento cutâneo. Revisão sistemática. Tenham uma ótima palestra. Oi, meu nome é Bruna. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado como Resveratrol em preparação de uso tópico como preventiva ao envelhecimento cutâneo. Revisão sistemática. O resveratrol foi isolado pela primeira vez em 1940 a partir da planta elébaro branco. Posteriormente, em 1963, pela planta Poligônio cuspídato. Ele teve maior repercussão em 1992, a partir da expressão paradoxo francês, no qual um estudo demonstrou que, mesmo com uma dieta rica em gorduras saturadas, os franceses apresentavam menores eventos cardíacos em relação aos americanos, devido ao maior consumo de vinho, e foi verificada a atividade antioxidante da uva. Um antioxidante é uma molécula que estabiliza os radicais livres e, dessa forma, diminui seus efeitos nocivos no organismo. A maior parte das pesquisas do resveratrol são realizadas a partir da via oral, e grande parte das pesquisas por via tópica são patrocinadas pela indústria farmacêutica. Dessa forma, nossa pesquisa teve como objetivo geral avaliar, por meio da revisão sistemática, evidências científicas que comprovem a atividade antioxidante do resveratrol em preparação de uso tópico como preventiva ao fotoenvelhecimento. O resveratrol é um polifenol pertencente à classe dos estilbenos, e sua atividade antioxidante ocorre pela presença de 3 átomos de hidrogênio. Sua isomeria, trans, que é apresentada na imagem, possui a maior parte da sua atividade biológica. A partir de temperatura acima de 40 graus, variação de pH, luz visível, radiação UV, a isomeria trans se transforma no isômero cis, que é uma estrutura com menor atividade biológica. As principais atribuições do resveratrol seriam sua atividade quimioprotetora, anti-inflamatória, protetora contra a isquemia, cardioprotetora e, para o nosso maior interesse, a atividade antioxidante e preventiva ao envelhecimento. As principais fontes são uva, mirtilo, amendoim, nozes, o elébaro branco, Poligônio cuspídato, jaca, entre outros. O processo de revisão sistemática, de forma resumida, consiste em formular uma pergunta para a pesquisa, definir estratégias de busca, realizá-las, selecionar os estudos, extrair os dados, avaliá-los, obter os resultados e discuti-los. O nosso procedimento de busca utilizou as bases de dados Cochrane, Cielo, ScienceDirect, PubMed, Web of Science e Scopus, considerando os termos resveratrol or trans-resveratrol and antioxidants and photoaging. Os estudos foram selecionados a partir de janeiro de 1999 até março de 2020, sem restrição de idioma, utilizando o uso tópico, buscando o uso tópico do resveratrol como fotoprotetivo e antioxidante em animais, células e humanos. Os critérios de inclusão foram publicações como ausência de comorbidades na pele e o uso exclusivo de resveratrol. Os critérios de exclusão foram as associações do resveratrol com outros antioxidantes na formulação, estudos farmacotécnicos ou de desenhos metodológicos diferentes do interesse da pergunta desse trabalho. A avaliação da qualidade foi realizada através da ferramenta Cycle, para estudos experimentais em animais, e da ferramenta Cochrane, para ensaios clínicos.
Até o momento, não há ferramentas para avaliação da qualidade de estudos em células. Encontramos 717 artigos. Após a triagem e elegibilidade, selecionamos 8 artigos que tinham as características que nós buscávamos. Esses artigos eles foram separados em 3 quadros, com os estudos em células, animais e humanos. Dos estudos em células, obtivemos 6. Deles, os objetivos foram a fotoproteção e a atividade antioxidante. Os alvos de estudo, de 5, foram a cultura de células Redcat. Apenas o estudo de Sauer, de 2014, utilizou queratinócitos humanos normais e pele humana reconstituída em 3D. Os estudos utilizaram soluções diversas concentrações de resveratrol para fazer o tratamento dessas células. Dos resultados: o estudo de Park-Lee, houve diminuição da produção de reativos de oxigênio pela aplicação de resveratrol. Do Fabrocine, o resveratrol induziu a fosforilação do resíduo SIR36 do gene P66SCH. Esse gene ele é responsável pela atividade antioxidante e pela ativação da formação de células de colágeno. O estudo de Sauer demonstrou aumento de concentrações de glutationa, que é responsável pelo aumento da atividade antioxidante nas células queratolíticas. O estudo de Lefort mostrou aumento da produção da expressão do SIRT1, que está relacionado à ativação de formação de colágeno e aumento também do colágeno na pele. O estudo de Zhou demonstrou que o resveratrol inibiu a indução da apoptose, aumentando a expressão de genes responsáveis pela produção de proteínas pró-apoptóticas. E o estudo de Kim demonstrou que o tratamento do resveratrol e também de extrato de sementes de uva obtiveram um aumento de expressão de genes responsáveis pelas atividades antioxidantes. Na imagem, podemos ver no estudo de Sauer a ativação do fator nuclear eritroide 2, que está relacionado com a produção de colágeno. Em animais, o objetivo foi a fotoproteção. No caso, a população de estudo foram ratos fêmeas com ausência de pelos no local da aplicação. Alguns grupos não foram tratados com resveratrol, outros foram tratados e foi aplicado radiação UVB no local para verificação da fotoproteção. O resultado obtido foi a observação da inibição do peróxido de hidrogênio sob radiação UV, o que demonstrou a redução da peroxidação de gorduras, que é um mecanismo de geração de radicais livres. Na imagem podemos perceber a célula não tratada com resveratrol teve maior infiltração de leucócitos após a exposição da radiação, demonstrando aumento do efeito inflamatório e, dessa forma, aumento da produção de reativos de oxigênio. Em estudo em humanos, obtivemos um estudo que teve o objetivo da avaliação da atividade antioxidante do resveratrol na pele. A população de estudo foram mulheres entre 40 e 70 anos. Foram realizadas 2 formulações. Nas duas continham carreador sólido com polietileno glicol e resveratrol a 10%. Em apenas uma delas, tinha a presença da associação do aminoácido D-ciclodextrina. E, dessa forma, metade do rosto teve a aplicação do creme apenas com resveratrol e na outra metade a associação. O estudo verificou
a corneometria, que seria a hidratação da pele, colorimetria, que seria a pigmentação, e elastometria, a elasticidade e também a espessura da pele. Dos resultados, os resultados obtidos, conseguimos observar que teve uma melhora na elasticidade, na pigmentação e na hidratação na pele, porém, o lado que foi aplicado com a associação ao aminoácido teve resultados mais promissores. Na imagem A e C podemos ver antes da aplicação da formulação, das duas formulações, e na B e D após, demonstrando a melhora da elasticidade. Esse tratamento teve duração de 30 dias. No caso dos animais, observamos que eles tiveram a mesma dieta e climatização, não foi realizada a aleatorização no alojamento e não dá dados sobre o ocultamento entre os grupos CAS e controle, e se os pesquisadores teriam conhecimento das intervenções nos mesmos, tornando o estudo incerto. Nos humanos, houve cegamento apenas dos participantes. No caso, os pesquisadores conheciam quais eram os lados que estavam sendo aplicados dos produtos. Os desfechos da pesquisa não foram pré-estabelecidos no início do artigo e apresentam dados sem precedência de outros tipos de vieses. Uma observação seria: como essas pacientes foram para suas casas, não tem como nós sabermos como foi a alimentação e se essa alimentação também foi rica em algum tipo de antioxidante, tornando o estudo mais confiável em relação ao estudo dos animais. Em relação à discussão, observamos que as células Redcat são as de preferência, e isso principalmente devido à sua capacidade de manter a estrutura da pele e também as características das células basais. O tratamento com resveratrol demonstrou a ativação de genes responsáveis pela formação de colágeno. Há estudos que demonstram que há presença de sítios de ligação na pele para resveratrol. Dessa forma, um deles demonstrou que a aplicação em peles de porco nas orelhas existia presença de resveratrol na sua camada interna do extrato córneo, mostrando que teria a penetração desse ativo. Sobre os análogos sintéticos, existe um conhecido como resveratrate. Um estudo utilizou 6 sítios nos quais receberam radiação UVB. Neles tinham Neles tinha o sítio controle, o sítio com a aplicação de resveratrate, outro sítio com a aplicação de resveratrate com outro antioxidante. Nesse caso, podemos observar que o resveratrate sozinho teve menos ação do que o resveratrate associado com outros antioxidantes, assim como também a presença de outras pesquisas demonstrando que o resveratrol associado com outros antioxidantes tem a sua ação potencializada. Como conclusão, podemos observar que as preparações com resveratrol elas atuam como preventivas ao fotoenvelhecimento, ligadas à sua atividade antioxidante e também às vias para mecanismos de produção de colágeno. Porém, percebemos que há necessidade de mais estudos em humanos para conhecermos melhor esses mecanismos e também possibilitar a produção de uma meta-análise. Segue as referências. Eu gostaria de agradecer ao evento pela oportunidade de apresentação do trabalho que foi a minha dissertação de mestrado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail bioquibru@gmail.com para esclarecimento de mais dúvidas. Muito obrigada.